Eu quero estar lendo a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1. Até que os irmãos vou estar orando. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, neste momento, Senhor, me coloco diante da Tua presença. Pai, de forma especial, clamo a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Pai, de forma especial, não seja eu falando com a Tua igreja nesta noite, Pai, porque de mim eu não tenho nada a oferecer. Mas sim seja o Senhor falando com o Teu povo, que diminua o meu eu, que cresça o Senhor sobre este lugar, através da Tua palavra, que vem nos alimentar, nos fortalecer, de uma forma toda especial, Senhor. O Senhor, nos meus momentos de medos e insegurança de subir aqui, o Senhor falou através de vidas e o Senhor falou através da Tua palavra, que era para abrir a boca, que o Senhor me ia encher. Então, que assim seja, Pai, o que proceder dos meus lábios, seja o Teu poder, Senhor, da Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu ler aqui o texto, a irmã Maria tinha me perguntado a respeito do pastor Carlos Carraro e a Rose. Então, como eu coloquei um áudio no grupo das mulheres, então ficou só preso ali, né, com o grupo das mulheres. Então, para os irmãos que estão querendo informação, querendo saber, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão já está em casa, não está mais hospitalizado, graças a Deus. Ainda tem algumas coisas a ser feitas, passar em médico, exame, mais algumas avaliações. Então, peço que a igreja continue orando e intercedendo por essa família. Amém? Vamos à palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, que nos diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancarem, para derribarem, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificar, e para plantares. Somente até aqui. Amém? É uma palavra onde fala da vocação e a primeira visão de Jeremias. Deus o chamou para ser profeta do Reino do Sul, em Judá. Seu ministério abrangiu ali os últimos 40 anos da nação, inclusive os dias que precederam a destruição de Jerusalém e a deportação do povo de Deus à Babilônia. Ministrou durante os reinados de Josias, Joacás, de Joaquim e de Zedequias. Durante esse período, a nação manteve-se rebelde contra Deus e confiava nas alianças políticas para prosseguir, para conseguir se livrar dos inimigos. E Jeremias, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados, e os advertiu, né, que não escaparia do castigo, não escaparia daquilo que Deus estava falando para eles, que eles estavam sendo rejeitados, estavam rejeitando, na verdade, a Deus e a sua lei. E por causa da sua mensagem de julgamento e da sua devoção ao Senhor, Jeremias enfrentou muitas oposições e sofrimento.
mas eu falei sobre isso só para a gente entender quem é o profeta Jeremias, o que ele fez nesse contexto, mas eu queria falar sobre o chamado ministerial. Para nós, hoje, como servos de Deus, o chamado ministerial pode ser um fardo, pode ser um peso e pode ser uma honra. Só depende de como a gente vê. Só depende de como a gente entende. Só depende de como nós nos posicionamos. Porque aqui a gente vê um posicionamento de Jeremias, quando o Senhor o chamou. E eu queria falar um pouquinho sobre isso e trazendo para os nossos dias, né? Infelizmente é normal, vemos pessoas que na caminhada cristã se dizem desanimadas com a vida e com o ministério. E quantas pessoas? Irmãos, nós conversamos com muitas pessoas, visitamos algumas pessoas daqui da igreja, de outros lugares ali no Jardim Florense, tem essa demanda. Ultimamente, os irmãos têm ido visitar pessoas que estão afastadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não querem mais saber de Deus, de ir à igreja. E basta simplesmente uma pergunta: como vai? Tudo bem? O que está acontecendo? E a frase de retorno é logo essa: sabe como que é, né? Eu estou desanimado, cansado, não dá, triste. Então a gente encontra pessoas em situações de tristeza, pessoas desanimadas, líderes desanimados, filhos de Deus desistindo, pessoas se esfriando. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para a igreja, para vocês: o preço que se paga por servir a Cristo não é um preço, é uma honra. É uma honra. Então, todas essas pessoas que nós ouvimos, e que você que está sentado, você que está nos ouvindo, às vezes visita, às vezes encontra e está desse jeito, o que desanimou essa pessoa, o que entristeceu ela, não foi o seu chamado. Não foi o desenvolvimento do seu chamado, foi ela achar que o seu chamado é um fardo, é um peso, e não é, é uma honra. É uma honra servir ao nosso Deus. É uma honra a gente ler e ver que o Senhor chamou Jeremias para ser profeta, para um ministério que abrangiu um tempo, uma quantidade de anos, onde esse homem foi boca de Deus para o povo de Deus, e um povo que não queria ouvir ao Senhor mais. Estamos vivendo esses dias, estamos vivendo exatamente isso. Pessoas que não querem mais viver intensamente com Cristo, com Deus. Como fez bem aqui o pastor Roger, quando fez a pergunta: você ama a Deus? Porque se nós amamos a Deus, nós vamos enfrentar o que for. Irmã Silene, você está falando porque não é você que está enfrentando o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. Não é você. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas demandas, você também tem, cada um sabe da sua. Cada um sabe da sua demanda. Mas uma coisa eu sei, que o nosso chamado não é um fardo, é uma honra. E vai depender de como você reage no seu relacionamento com Deus. Eu vejo a todo instante pessoas dizendo que é difícil seguir a Cristo, que é difícil. O chamado é verdade, às vezes até eu falo isso. Mas Ele está conosco. Ele está conosco. Olha quando Ele chama Jeremias. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
O Senhor está conosco quando Ele nos chama, quando tem algo específico para as nossas vidas dentro do nosso chamado. Servir a Deus não pode te fazer infeliz. Se servir a Deus está te fazendo infeliz, tem algum problema, tem alguma coisa acontecendo que você não está o servindo de verdade. Você não está se desenvolvendo no relacionamento com Ele. Você precisa rever os seus conceitos. Porque é pastores cansados, é mulheres que não querem ser mais esposa de pastores, que não querem estar mais na obra, que não querem ajudar, que não querem fazer. É irmãos chateados, tristes, desanimados, frios, sem esperança. E o reino de Deus não é isso. Servir a Deus não é isso. Não é para nós nos sentirmos cansados, chateados, desanimados. Talvez seja exatamente o que eu falei. Depende de como você reage ao seu chamado. Depende de como você reage àquilo que Deus te chamou, àquilo que Deus colocou nas suas mãos. O reino de Deus não é isso. E não se julgue um super-herói, uma mulher maravilha, ou alguém que não erra. Porque nós somos errantes, nós erramos. Nós somos falhos. Nós, como servos de Deus, somos falhos. Olha que Jeremias, um moço, ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E o Senhor responde a ele dizendo: não digas eu sou uma criança. O Senhor dá uma ordem para Jeremias, dizendo: aonde eu te enviar, você vai, você irá. E tudo que eu te mandar, você fará. Isso significa que nós temos que ser conduzidos pela voz dEle, pela voz verdadeira, pela voz que nos conduz verdadeiramente. Saiba que você é falho, mas se nós ouvirmos a voz dEle, se nós pararmos e pensarmos que existe um Deus que está nos chamando e está nos direcionando. Nós somos falhos, mas o favor do Senhor para com as nossas vidas é a graça. É a graça de Deus. Servir, irmãos, é ser um degrau para ajudar alguém a crescer. Você já parou para pensar nisso? Servir não é se exaltar, servir não é ser o bambambam, servir não é vir aqui, botar a cara, encher o peito e eu sou o cara. Você não é nada, eu não sou nada. Servir é ser um degrau para ajudar o próximo. Sabe o que é ser um degrau? Olha isso aqui, ó. Eu vou subir de um degrau para o outro, ó. É suporte, ó. É firmeza. Eu subi um degrau, eu estou sendo um suporte para alguém, esse degrau foi um suporte para me firmar no meu movimento de subir e descer. Servir é ser um degrau para ajudar alguém a crescer. Não é você crescer, não é você que cresce, é você ajudar o outro a crescer. Jeremias foi boca de Deus para um povo que não queria ouvir a Deus. Ele aceitou, ele não queria, ele se prontificou, não se prontificou de primeira. Mas o Senhor falou com ele. A forma como você reage diante de uma circunstância mostra quem você é. Mostra verdadeiramente quem você é. E nessa noite o Senhor está dizendo assim: mude o foco. O foco não é você. O foco é servir. O foco é me servir.
O foco é ser boca de Deus. O foco é ser alguém que vai ajudar o próximo. É cooperar, é ajudar, sem a pretensão de se tornar o primeiro. Entenda que mesmo com todas as suas dificuldades, o Pai não te abandona. E ainda mais quando você decide verdadeiramente fazer a obra dele e viver para ele. Isaías 52:7 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Você está anunciando as boas novas? Primeira lição nesse texto, chamado de Jeremias, é a nossa incapacidade. Porque foi assim que ele se colocou diante do Senhor, incapaz. Eu sou incapaz de falar, eu sou uma criança. Esse é um texto muito famoso no Antigo Testamento, e nesse relato é Deus convocando um jovem que reluta, que tenta se esconder atrás das suas limitações e por fim cede. Ao perceber que seus argumentos haviam sido refutados de forma inquestionável por Deus. O profeta viu-se diante do maior dilema da sua vida: olhar para suas limitações e recuar, ou confiar no seu Deus, que o capacita e o faz seguir em frente. E hoje, eu e você, diante do chamado, diante da vocação, diante, seja de uma primeira visão, como foi na vida de Jeremias, o que você vai colocar em primeiro lugar? As suas limitações? Vai recuar ou vai confiar em Deus? É um erro acreditar que Jeremias era um covarde sem causa. Seus motivos eram plausíveis. Porque naquela época não se vivia os melhores dias. Egito, Assíria, Babilônia disputava o poder a preço de sangue. E Israel, além de ser uma das nações disputadas por essas três potências militares, viviam um período da história a qual se jogaram na idolatria. Se jogaram na idolatria, propagada por governantes que antes do ministério de Jeremias acontecer, começar a fluir, esse povo já tinha se fiado nisso. Haviam tomado conta dessa nação. O pecado, o colapso. Intermináveis guerras. O juízo de Deus, porque Deus estava falando com aquele povo sobre a idolatria. E diante desse cenário é de se esperar que um jovem procure as maiores desculpas para não ter que assumir uma responsabilidade tão grande. Quais são as suas desculpas diante da circunstância, diante das adversidades que Deus está dizendo que é para você ir? Qual é a sua desculpa? Mas tem algo interessante nesse texto, que Jeremias, que nos causa uma estranheza, porque ele não cita aqui os acontecimentos mundiais, o colapso. Ele não, no momento que Deus fala com ele não fala sobre isso. Eu não vou por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele não culpa as circunstâncias externas. Ele não usa as guerras, a idolatria para tentar persuadir ao Senhor. Não, não.
O que ele faz é olha para dentro de si. E faz uma autoanálise de si mesmo. E declara: eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Com tantos argumentos possíveis, Jeremias lançou exatamente aquilo que jamais deveria ter usado. Pois ele quis se valer da sua própria incapacidade, sem considerar que estava diante daquele que o capacita. Talvez ele pudesse dizer assim: olha, esse povo é idólatra, essa guerra, não vou não, estou fora. Mas Jeremias, ele apresentou a Deus as suas limitações, os seus argumentos. Naturalmente, esse jovem profeta, diante dessa resposta, diante dessa autoanálise, fracassou. Se esquivou do seu chamado. Mas, quando ele ouviu o Senhor falando com ele, ele saiu dali para ser um dos maiores profetas da história. Um dos maiores profetas da história. Atualmente não é fácil encontrar jovens, homens e mulheres que, ao se deparar com um dilema semelhante ao de Jeremias, diga: eu vou. Ao contrário, comete o mesmo equívoco. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, o que vão pensar de mim? Tem receio da reação do outro, faz com que deixe confiar de uma forma onde eu confio naquilo que eu penso a meu respeito. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, para mim não dá. E esquece de confiar naquele que nos capacita, naquele que nos chamou, daquele que te escolheu. Porque o versículo que eu comecei a ler diz, Jeremias dizendo que a palavra do Senhor veio sobre ele. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, Deus já sabe quem você é, o que você vai ser, qual que é o teu chamado, qual que é o final da tua história. Deus já conhece todas as coisas. Deus já sabe. E quando Ele fala comigo e com você, é exatamente porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele só precisa que nós nos coloquemos diante da sua presença. Porque segundo lição que a gente tira desse texto, o medo de errar faz com que muitos passem a vida inteira sem um único acerto. Uau, que frase. Porque tem um monte de gente depressivo, tem um monte de gente desanimado, tem um monte de gente parado, paralítico espiritualmente, com medo de errar. E aí passa a vida inteira, passa um ministério inteiro, passa anos, sem fazer, sem um único acerto. Com medo do que os outros vão pensar, com medo do que vai falar, com medo do que vai proceder dos teus lábios. Ei, o Senhor está dizendo que Ele purifica os seus lábios. Ele tocou na boca e disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca.
para Jeremias, assim também é conosco. A gente se esquiva do chamado de Deus e não consegue ter acertos, ser assertivo, justamente por causa do medo. E passamos a ter uma vida frustrada, desanimada, calada, sem experiência com Deus, porque você está matando o teu chamado. Porque você está dizendo não para Deus, ao qual Ele disse, antes que te formasse no ventre de tua mãe, antes de te formasse ali, como a gente sabe que bate o coraçãozinho, forma os ossos e tudo mais, que a gente não tem explicação para tudo isso que acontece dentro de um ventre de uma mãe. Então, antes que a ciência não consegue explicar algumas coisas, Ele já sabe quem você é, Ele já te escolheu. A gente fica aqui do lado de fora tentando entender um monte de coisa e Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo, de tudo, de tudo. Pare de ter medo. Fica com medo de errar. E não é assertivo. São cristãos que confiam em Deus para lhe dar um bom casamento, uma boa casa, saúde estável, mas não confia em Deus que Ele vai te usar. Se esquiva do chamado que Deus colocou na sua mão. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão enfurnadas, não se deixando ser mais canal e instrumento de Deus. Porque nós sabemos pedir muito bem um casamento, uma casa, um bem material, mas pedir a presença de Deus e dizer assim, Senhor, eu abro a minha boca crendo que o Senhor vai falar com o teu povo, não tem mais. Oh, aleluia! Eu sirvo um Deus que tudo pode, eu sirvo um Deus que me faz respirar agora. E você não vai crer numa promessa de Deus? Mas quando se trata de serem usados nas suas capacidades, sendo concedidas por Deus, dá um passo para trás. O receio que nós temos da reação do outro faz com que deixamos de confiar naquele que nos chamou. Naquele que nos chamou. É por isso que a cada dia crescem os cristãos frustrados, principalmente ministerialmente. Profissionalmente também, um monte de gente. Gastam tempo olhando suas limitações. E que acabam não percebendo os belos talentos que Deus te deu. Quantos talentos, quantas vidas com coisas lindas que Deus quer fazer, se limitando. É óbvio que devemos buscar corrigir nossas falhas. Mas viver como se a nossa realidade se limitasse a um sinal de que precisamos reaprender o significado do que é suficiência em Cristo. Suficiência em Cristo, dependência de Cristo. Viver como se nossa realidade se limitasse a elas, aquilo que nós pensamos a nosso respeito, é um sinal que precisamos reaprender o significado do que é a suficiência em Cristo, do que é depender de Cristo, do que é ouvir a voz de Cristo. Antes de Jeremias nascer, Deus já havia determinado que ele seria profeta. Assim como Deus tinha um plano para a vida de Jeremias, Ele também tem um plano para cada um de nós. O alvo de Jesus é que cada um viva segundo a vontade dEle e que se cumpra o plano dEle em nossas vidas. Assim como no caso de Jeremias. Viver segundo o plano de Deus pode significar, talvez, sofrimento,
dor, perda, porque a Bíblia diz que no mundo nós iríamos ter aflições, mas Deus sempre opera visando o melhor para nós. Deus sempre opera visando o melhor para nós. Como diz ali em Romanos 8, 28. Deixa eu ver se vai colocar ali para eu ler para vocês. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Teremos dor, será difícil, mas vamos visar que o melhor Ele tem para nós. Terceira lição: siga o seu chamado e não a multidão, nem a sua própria voz. Siga o seu chamado e não a multidão, e não a sua própria voz. Quando estamos nele, é Ele quem nos capacita. Sendo assim, por que duvidar? Use aquilo que Deus lhe deu da melhor maneira possível, para que através de você, o nome dele seja glorificado. Olhe menos para a criança que você julga ser. Vou repetir de novo. Olhe menos para a criança que você julga ser, com medo do que vai proceder dos teus lábios. Porque o que vai proceder não é você. Não é você. O Senhor te deu responsabilidades e talentos, use-os. Use-os. Irmãos, eu já vou finalizar, mas eu preciso falar isso para vocês. Essa semana no trabalho, eu ali fazendo meus afazeres, e eu trabalho com uma irmã, que é uma bênção, e eu, num cômodo, ela no outro ali do ateliê, e eu falei assim: irmã Maria, eu estou aqui glorificando a Deus, porque eu não me vejo apostatando da fé. E ela disse: irmã, eu também, porque eu não consigo entender quando as pessoas se paralisam, quando as pessoas estacionam, quando as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, por causa de alguns acontecimentos, por causa de algumas coisas. E eu disse para ela: eu não consigo me ver, eu posso me sentir triste, desanimada, não sei, o que acontece com você também, com os que estão aqui, com os que estão nos assistindo, talvez são dias difíceis. Mas nunca me passou pela cabeça de deixar o meu Deus, de apostatar da minha fé. Irmã Silene, com tudo o que você passou, com tudo o que eu passei, se tiver que passar, eu quero enfrentar servindo a Ele, glorificando e exaltando o nome dEle. Sem Ele, o que será de nós? Para onde iremos nós? Se só Ele tem as palavras de vida eterna? Ele sempre estará disponível para nos ajudar nesses dias maus, nesses dias de tristeza, de desânimo, de angústia, de aflição. Estava orando aqui, dizendo para Deus: Senhor, nos faz entender o teu silêncio, nos faz entender o teu não. Porque às vezes é difícil ouvir o não de Deus, às vezes é difícil você clamar, orar, buscar a presença do Senhor e não ter uma resposta. Não significa que Ele não está conosco. O não é como eu disse, às vezes nós falamos não para os nossos filhos e explicamos para eles
que o não é para o bem deles, é porque não é algo bom para agora, é porque temos algo melhor para oferecer para eles depois. E se não tiver também, como servo de Deus, está tudo bem. Deus não tem obrigação. Mas nós não sabemos às vezes ouvir o não. Então eu falava, Deus, nos ensina. Ouvir o teu não. Nos ensina a entender o teu silêncio, porque eu, Silene, entendo que é no silêncio que Ele está trabalhando. É no silêncio que Ele está trabalhando, talvez não seja no que você está vivendo, mas em você, mas em mim. Ele sempre estará disponível para te ajudar, como disse o pastor Roger. Até parece que ele pegou minhas escritas aqui para falar, mas não pegou não, viu, irmãos, é Deus mesmo. Ele está sempre disposto a nos ajudar, mas Ele quer de você esse relacionamento. Ele quer essa comunhão. Ele quer exatamente o que o pastor Roger falou. Que você o responda, que o ama. Que está disposto a fazer a sua vontade. Confie menos em você e mais nele. Confie menos em você e mais nele. Nós temos uma mania muito feia de falar de Deus. Eu falei outro dia de falar de Deus para as pessoas, de anunciar o nosso Deus como poderoso, como soberano, misericordioso, mas quando parte para nossas vidas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, a gente vira um horror, porque, o céu, Deus, azar, será que vai acontecer? Opa, peraí, eu sou boca de Deus para falar com o meu irmão que está do meu lado, e não sou boca de Deus para mim mesmo, para dizer que Deus está comigo, que eu posso confiar nesse Deus. Parar de confiar nas minhas próprias palavras, no que eu penso a meu respeito e passar a confiar nele. Confie menos em você e mais nele. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Encerro com as palavras do apóstolo Paulo, que diz, 2 Coríntios 3, versículo 4, que nos diz assim: e por Cristo que temos tal confiança em Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Se você foi chamado para servir ao Senhor, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero orar agora pela sua vida. Saiba que problemas virão e eles sempre vêm. Mas não existe serviço mais gratificante no mundo do que servir ao Senhor. Não deixe se abater pelos problemas, pelas críticas. Quem te chamou te capacita. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Não é das suas forças, não é do que o outro vai pensar, não é do que o outro vai falar, não é o que vão pensar a nosso respeito. Vem de Deus e Ele quer te usar. Ele quer que você seja a boca dEle. Assim como foi Jeremias por 40 anos, falando da sua palavra, sendo boca de Deus para um povo corrupto, num colapso, vivendo idolatria. Mas, Silene, dá para viver falando desse jeito todo esse tempo? Se Deus mandou, dá. Nós vai embora. Ué. Se Ele falou, fala 20, minha filha. Estou pronta, Deus, vamos lá. Esse povo nem escuta, não está nem aí, estou nem aí. Deus mandou. Se Deus mandou, vai. Ele diz que é contigo, que aonde ele te mandar, você irá. O que Ele mandar você fazer, você vai fazer. Então se disponha, se coloque de pé nesta noite. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu Te agradeço por esta palavra. O chamado, nosso chamado, Senhor,
vem de Ti, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos guia em todo o tempo, Pai. Pai, então de forma especial nessa noite eu quero clamar a Ti que os meus irmãos aqui presentes, os que estão nos ouvindo, não venham dar ouvido, Senhor, àquilo que está em sua volta, mas sim seguir o seu chamado e não a multidão, e não aquilo que está lhe influenciando a parar, a desanimar, a desistir, mas sim, Senhor, a Tua voz que é verdadeira, a Tua voz que é poderosa, a Tua voz que nos direciona da maneira correta, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, Senhor. E mesmo que no momento que o Senhor nos chamasse, nós venhamos falar como Jeremias, que não somos capazes, o Senhor venha mostrar para cada um dos Teus filhos que o Senhor é quem capacita, que a capacidade vem do Senhor sobre as nossas vidas, porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer, Senhor, somos pecadores, somos seres humanos, falhos. Mas o Senhor não, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Criador e o Senhor sabe quais são as funções da Tua criatura, da Sua criação, Pai. Que nós venhamos entender que temos um dono e que nós servimos a Ti e que temos que estar com nossos ouvidos atentos. Ter medo do quê? Se é o Senhor quem nos protege, se é o Senhor que nos guarda, se é o Senhor que nos conduz, Pai. Se é o Senhor que é a nossa paz, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso conforto. Pai, onde nós encontramos isso? Em ninguém, somente em Ti, Senhor. Então não deixe que as circunstâncias em nossa volta nos paralise, mas que nós possamos ser como o profeta Jeremias, boca de Deus, mesmo num lugar arruinado, Senhor, mesmo num lugar de fracasso, que nós possamos continuar firme, buscando a Tua face e fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, por Tua palavra de encorajamento. Obrigada pela Tua palavra de despertamento sobre as nossas vidas, Pai. Se o Senhor está conosco, nós iremos e não temeremos, porque o Senhor é conosco. O Senhor é com cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.